Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à quarta aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução do nosso curso, que é o fluxo de ordem e contexto de mercado. Quando a gente fala de fluxo de ordens, muitas pessoas imaginam todas aquelas ferramentas que muitos mostram por aí, onde é muito difícil fazer a leitura daqueles números o tempo todo, passando ali para cima e para baixo muito rápido. A gente vai usar sim fluxo de ordens aqui, mas de uma maneira mais light, muito mais tranquila. Vocês vão ver e vão entender. Se você quiser se aprofundar mais sobre o fluxo de ordens, aquele nativo, aquele raiz mesmo, que as pessoas utilizam aí, eu acredito que esse aqui, essa introdução, é o primeiro passo, né? E o nosso treinamento, ele não vai ser focado em, em fluxo de ordens. Na verdade, o fluxo de ordens ele vai dar uma condição de entrar melhor no mercado. Essa é a ideia. Ele vai dar uma condição de entrar melhor no mercado. Mas o contexto que vai dar a condição para a gente entrar. Eu acredito que essa região é uma região importante. Então, quando eu encontrar a região importante, através do fluxo de ordens, eu vou entrar na operação. Imagina a gente, por exemplo, muita gente usa gráficos somente, tá? E gráficos temporais. Imagina eu ter 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, depende do gráfico que a pessoa usa, para poder tomar uma decisão. Só que dentro de uma barra de 15 minutos, aconteceu muita coisa, muitas oportunidades, stop muito curto, porque o que a gente faz a gente ganhar é o payoff, é perder menos do que quando a gente ganha. Então a gente ganha mais e perde menos. Então eu tenho uma operação, eu vou perder 2 pontos, mas quando eu ganho 4, ganho 3. Então eu posso ter 50% de acerto e eu vou continuar lucrando. Então, o day trade é isso, gente. Então, nem sempre, é uma premissa que eu levo, nem sempre o tempo vai ajudar a gente. A gente precisa ser mais contemporâneo, vamos dizer assim, a gente precisa ser mais é, reativo ao mercado, não ser muito passivo. Então, essa reação a gente só tem quando a gente enxerga uma oportunidade, independente do tempo. A oportunidade ocorre ali. E eu vou mostrar para vocês isso graficamente também e através do fluxo de ordens. Isso vai ser bem interessante. Eu gostaria que vocês tivessem o prazer. Então, fique aqui até o final para você entender um pouquinho dessa introdução e, quem sabe, faz a diferença para você no seu dia a dia. Então, basicamente, a gente compara se a força está maior numa ponta compradora ou na ponta vendedora. Quando a gente identifica essa urgência, é uma das, em uma das duas pontas, a gente simplesmente se posiciona na frente. Então, se eu vou esperar o tempo, eu não consigo me posicionar na frente dessa urgência que o mercado está tendo. Então, a gente aproveita o movimento e realiza o nosso lucro. Isso a gente, é uma pequena parte do universo que a gente vai explorar. Tá? Essa é uma forma de operar fluxo de ordens. Tá bom? Então, sempre que vamos observar os participantes, na verdade, eu não estou observando uma corretora, estou observando um participante, não importa quem é. Tá? Essas ordens que estão sendo colocadas ali pelos players, ou pelos big players, os grandes players, são realmente grandes, são recorrentes, estão sendo executadas com velocidade. Quando o preço está se movimentando, vamos sempre observar aonde se encontra, se está numa zona de suporte, se está numa zona de resistência ou se está numa zona neutra. Então, olha que interessante aqui que a gente está falando. As ordens estão sendo executadas grandes, são ordens grandes, que fazem o preço se movimentar. Quanto tempo eles estão enviando essas ordens? Estão executadas em velocidade? Está sendo recorrente? Está numa zona neutra? Está numa zona de suporte? Está numa zona de resistência? Então, na verdade, a gente pode resumir, desculpa, gente, a gente pode resumir de uma forma muito simples. A gente opera em regiões. A gente pode dizer assim, regiões de trade location, local de trade. Então, a gente define, olha só, janela e local. Janela e local. Presta atenção na minha mão. Janela e local. É isso que a gente vai observar. Dentro dessa janela e local, a gente tem uma coisa chamada seguinte. Tem persistente?
tem velocidade, tem agressão ali dos players, aí a gente vai observar. Chegou no ponto que a gente acha, que a gente estudou, que a gente marcou, que a gente tem interesse naquele ponto. Aconteceu alguma coisa ali? Agora, acontece a muitos lugares, acontece em zonas neutras, que a gente não espera, acontece muitas vezes. Mas quando está ali numa região onde a gente está, a gente estudou, a gente tem um contexto por trás daquela região, e acontece esse tipo de, eu posso dizer, fenômeno, que é baseado em força, é baseado em força que é agressão, baseado em velocidade e persistência, está persistindo. Então, se torna uma coisa muito mais fácil, um stop curto, região interessante e a participação dos players. Isso, para mim, é fluxo de ordem. Só que para entender quais são esses pontos interessantes, a gente precisa entender o contexto. Então, olha como é que uma coisa vai com a outra. Então, eu tenho um gráfico onde eu enxergo o contexto e eu tenho as ferramentas onde eu enxergo as regiões, eu enxergo as agressões, não, as atividades dos players. Então, eu tenho a atividade do player e eu tenho as regiões. Eu tenho o contexto e tenho os players atuando. Então, quando eu tenho esses dois cenários juntos, é muito forte. Entendeu? É muito forte. Também a gente pode dizer que se eles estão sendo ali naquela região agressivos ou passivos, toda essa leitura associada com esse contexto que eu estou falando para vocês, torna-se a gente um operador discricionário de análise de fluxo. Então, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? A análise de fluxo também não é somente a leitura desses númerozinhos passando ali ou criação de um setup, alguma coisa do tipo, né? Você tem que aprender a usar as informações que estão ali dentro. E é isso que a gente vai passar aqui. E que também vem de fora da minha tela. E isso a gente vai poder observar através de ferramentas, através de contexto, através das notícias, através de um índice que vai sair, através da macroeconomia. Então tem muita coisa envolvida, né, que é um cenário muito maior do que somente aquilo ali. Uma das narrativas que tem muito no mercado, que vendem por aí, que eu digo que é o retrato que, que vendem a maioria dos cursos, é que o preço desconta tudo. Então está tudo já embutido ali no preço. Será? A gente tem essa noção de reagir naquele momento? Ou a gente vai ficar para trás? Então, a gente pode observar essa tela aqui, onde a gente tem uma introdução aqui do que é esse fluxo e é o contexto aqui. Tá? Quero deixar aqui para vocês começarem a entender aqui através da primeira, aqui da caixinha 1, as ferramentas. E quais são as ferramentas essas que vão me ajudar e vão me auxiliar aqui? Que é o book de ofertas, o Times in Trades, o Volume at Price. A gente vai olhar isso tudo, são essas as ferramentas. E a gente tem aqui as variáveis objetivas, que são as ordens, o preço e os players. Olha, aquilo tudo que eu estava explicando para vocês aqui na introdução, antes de colocar esse fluxo aqui. Então, a gente precisa observar as ordens, o preço e o player. Ok? Variáveis abstratas, aqui no quadrante 3. Se tem agressividade, se é intenso e está dentro do contexto. Né? Variáveis operacionais. Qual é a frequência que ele está trabalhando? Qual é a elasticidade? Até onde ele vai e volta. Até onde ele vai e volta. Isso tudo a gente tem ferramentas que auxiliam a gente observa isso através de quê? A gente começa a observar isso através do nosso treinamento, de estar o dia a dia ali, a gente começa a observar isso tudo acontecendo de forma natural, mas a gente precisa estar em contato, estar sempre observando, estar sempre estudando, estar sempre ali olhando o mercado. A gente vai observar isso mais para frente, a gente vai falar mais sobre isso. Operabilidade, se é o momento ali, se está num contexto de operacional ali para fazer suas operações. Então, a gente tem o contexto, que é o horário, as correlações, a tendência.
Então, o horário são as janelas que a gente divide. A correlação é onde vai nos dar a possibilidade de a gente enxergar força externa, força através de correlações de ativos. A gente consegue entender se tende a caminhar mais ou se é momento do mercado ficar mais embolado ali, mais sem tendência. Então a gente consegue ver a correlação com tendência. Olha que interessante. Tudo no mercado tem o porquê. Então a gente começa a entender o porquê através das janelas operacionais, que a gente vai dividir o mercado em janelas, e a gente começa a entender através das correlações. Se aquilo é uma tendência que vai vigorar mesmo, ou se é simplesmente uma urgência de um player naquele momento. Então a gente precisa entender isso. Isso tudo faz parte do contexto e a gente vai aprender. Tá? Então, para a gente estar ali ligado o tempo todo, a gente tem sentidos nisso, que é a nossa sensibilidade, intuição e percepção. A gente precisa treinar isso. A nossa sensibilidade, a nossa intuição e a percepção. Isso a gente só consegue estar ligado o tempo todo ali. O tempo todo ali. Então a gente consegue fazer isso através do nosso cérebro, avaliar as variáveis abstratas, como é a agressividade, em que o mercado está andando, a intensidade das ordens que os players estão emitindo também, contexto como, por exemplo, o horário, regras, algum tipo de coisa que vá fortalecer aquele movimento, né? Além disso, utilizamos as variáveis operacionais como a frequência, isso tudo que eu estou falando, que eu já falei aqui, no mercado, e trabalhando em grau de elasticidade que o preço está realizando essa operação, que momento que a gente pode começar a enxergar que ele está muito, como a gente pode dizer assim, sobrecomprado, sobrevendido, talvez, né? Está caro, está barato demais, né? Então a gente começa a ter isso para a gente começar a realizar os nossos ganhos, que estão acontecendo após movimentos, né? De movimentos de compra ou movimentos de venda. Então, todo esse contexto é muito importante para os operadores, apesar de não mostrar os pontos de entrada certinho, né? Mas ele ajuda a fortalecer o cenário. A gente consegue ali, cara, a gente estudou essa região, então a gente vai começar a observar aquilo tudo acontecendo ali. Também a gente evita uma coisa muito interessante, quando a gente consegue entender o contexto, evita um tipo de perda grande causada por algum movimento inesperado, tipo notícias de políticas, de calendário econômico, alguma até tragédia. A gente sempre está ligado ali porque a gente está entendendo o mercado. A gente está entendendo o mercado como um todo. É isso que é a ideia. Por isso que a gente tem que ter a sensibilidade, intuição e percepção muito aguçada no mercado. Se não é simplesmente chegar ali e ficar, cruzou MACD e entra. Não é isso. O mercado não é isso. O mercado não é isso. Infelizmente não é isso. Se fosse assim, seria muito bom, mas não é. Então a gente tem que entender os principais horários, a gente tem que entender os horários dos ativos, as suas correlações com outros mercados, outros ativos, se existe alguma forte tendência devido a algum tipo de notícia, algum índice, alguma coisa que saiu no mercado correlacionado ao mercado americano, né? Como a gente possui todos essas percepções para as outras coisas que a gente faz na nossa vida. Não é somente, o mercado não é diferente disso. Aqui é uma profissão onde a gente precisa ter sensibilidade, intuição e percepção o tempo todo, entendeu? Isso é para todos os dias. Então, em sentido como a sensibilidade, intuição e percepção nos ajuda a escapar muito dessas situações difíceis também. Entrar nas operações nas quais as instituições iniciaram para formar um lucro ou para sair de uma operação, ou estão entrando no mercado por algum motivo que a gente nunca vai saber, né, mas a gente consegue observar pelo menos a movimentação. Quando a gente junta todas essas informações com o cenário, conseguimos muito, né, através da nossa percepção e intuição, processar instantaneamente todas essas informações. Olha só que interessante, é muita informação, mas para isso a gente precisa ter todos os nossos sentidos muito aguçados. Por isso que eu estou repetindo isso muitas das vezes. A gente vai trabalhar com 3 telas, 2 telas, várias informações. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Mas como eu junto isso tudo? Eu preciso ter percepção do que está acontecendo. Porque o que eu estou fazendo é favorável? É um cenário favorável? A gente vai executar uma lógica operacional? Como?
Eu preciso ter essa percepção. Não é um indicador que vai me dar essa informação, é um conjunto de informações. Então, a gente precisa entender um pouco sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas ferramentas que vão ajudar a gente a ter um pouco de percepção do que está acontecendo, e aí a gente, através da percepção, a gente vai começar a ter a sensibilidade, a intuição do que pode vir a acontecer. Isso a gente vai começar a entender. Vou botar aqui na tela para vocês algumas coisas que a gente pode começar a entender aqui. Tá? A primeira coisa que a gente usa aqui é a nossa ferramenta chamada DOM, que é essa ferramenta aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui para ajudar a gente a desenhar aqui e vocês poderem entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Então, a gente vai utilizar o DOM. O DOM é esse aqui, ó. Onde é que a gente vai colocar as nossas ordens, né? A gente tem a fila aqui dos vendedores e as filas dos compradores. Aqui a gente tem um nível de preço, que o mercado está aqui, ó, tá andando, ó. O mercado está quase fechando aqui pelo horário, 17h32. Então a gente observa aqui o mercado se movimentando aqui. Aqui a gente tem a frequência do mercado, né? Nesses 5 minutos aqui, eu acho que está em 5 minutos aqui, o mercado caminhou nesses níveis de preço aqui. Então aqui é um lugar onde ele rejeitou, aqui é onde ele rejeitou o preço, dentro desses 5 minutos, ele está trabalhando nesse canalzinho aqui, ó. Ele vai, volta, ele vai, volta, ele vai, volta, até o momento que ele vai romper, pode seguir para cá, e ele pode seguir ao contrário também. Então a gente observa que ele já bateu aqui no 59,5, já subiu para o 60, bateu lá no 60,5, e aí ele fica fazendo isso aqui. Ó. Pode reparar, ele está trabalhando dentro desse caixotinho aqui. E aqui a gente tem o volume at price, aonde ele também nos dá a informação, só que ele compila mais tempo. Tá? Então eu tenho aqui a informação aqui de 1 hora, ele está aqui, então em 1 hora o preço caminhou somente aqui, então aqui seria um ponto de resistência, aqui um ponto de suporte. Então isso aqui está casando com a informação que eu fiz no estudo atrás. Então a gente vai trabalhar muito com o volume at price ou com o volume profile, que eu vou mostrar para vocês também, que nada mais é do que essa informação aqui no gráfico. Tá? A gente vai conseguir enxergar se lá é um ponto aqui, ó. Olha como é que está a diferença no 60,5 em relação aos outros. Então, quando o preço chega, se ele chega de baixo para cima, ele tem uma dificuldade para romper isso aqui. E se ele chega de cima para baixo, ele pode fazer esse movimento aqui. Ou ele simplesmente pode fazer isso aqui, vir buscar a liquidez aqui e fazer isso aqui. Então, é essa informação que a gente está agregado com as ordens que chegam. Então, todas as ordens que a Bolsa de Valores é compilado, que é fechada, ela vem aqui para o Times in Trades. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho o vendedor, aqui, ó, foi nesse caso aqui, o BS, e tenho um agressor aqui, que foi o comprador, que foi a Ágora. Então, o agente agressor, quem agrediu, foi o comprador. Então, tá verdinho aqui. Então, o Ágora agrediu o BS. Entendeu? E assim vai. Então, aqui eu tenho a quantidade de ordens que chega aqui. O que eu quero aqui? Eu quero isso aqui se movimentando, de preferência, se eu estou querendo comprar em algum ponto, que isso aqui se movimente com bastante verde, mas que movimente rápido, porque essa agilidade é que vai dar a gente a nossa oportunidade de entrada e de saída, que é a liquidez. Então, conforme isso aqui ele caminha de forma rápida, que é nada mais do que eu falo, o mercado está acelerado, quando eu falei anteriormente, eu preciso que isso aqui tenha muita agressividade aqui, que o mercado esteja caminhando rápido, e eu preciso ter o que? As ordens grandes sendo realizadas uma atrás da outra. Então, quando eu vejo aqui um comprador, aqui, ó, comprou com 50, com 100, 50, 100, agora vem um vendedor com 100, ó, 86, 100, 50, o que aconteceu com o preço? O preço se deslocou para baixo. Então, ele agrediu o comprador, né? O agressor foi o vendedor, então ele tá o quê? Ele tá agredindo na venda. Ó, olha aqui, ó, a quantidade de vendedores que tem aqui, e aqui eu tenho essas ordens sendo compiladas. Então, a junção dessas ordens aqui, ele me dá
aqui. Então, a partir, por exemplo, aqui tem um filtro, a partir de 50 ordens eu quero o quê? Isso aqui se movimentando rápido e que tenha consistência aqui em ordens grandes. Olha que interessante. Então, eu preciso o quê? Entender aqui. O que eu preciso entender aqui de forma geral? Eu preciso ter um ponto de suporte ou de resistência, no caso aqui no 60. Chegou aqui no 60, o preço veio de baixo para cima, o preço veio de cima para baixo. Quando ele chega nesse ponto aqui, o que eu quero? Eu quero comprar, por exemplo, aqui. Então, eu preciso que aqui esteja verde, acelerado, e que aqui tenha consistência, as ordens grandes aqui. Então, eu enxergo esse contexto aqui. Eu estou dando um exemplo básico, tá? Então, eu enxergo aqui uma forma de resistência, tá? Enxerguei a resistência. Por exemplo, aqui, ó, entrou comprador, entrou aqui, ó, o preço se desloca para cima. Então é isso. Então eu quero comprar no 60, é como se fosse isso aqui, ó. Vou botar minha senha aqui. O preço está embaixo. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. O preço está embaixo. Então eu quero que quando chegue no 60 ele venha cair aqui. Eu estudei, eu acho que ele vai fazer isso. Então, eu vou chegar aqui no 60 e vou botar uma ordem. Vou botar uma ordem. Deixa eu sair disso aqui, porque estou preso aqui. Ó. Uma ordem de venda aqui no 60. Ó, eu tenho uma ordem de venda no 60. Vamos ver se ele vai buscar lá. Eu não agredi o mercado, eu estou na fila. Quando eu agrido o mercado, eu venho aqui, ó, posiciono, ó, agredi o mercado. Eu botei no preço. Ó, 60, eu vou colocar agora aqui o meu stop. O meu stop tinha que estar lá depois do 63,50, que é onde o mercado não foi ainda. Mas vamos colocar ele aqui no ajuste, por exemplo, ó, acima do ajuste. Vou colocar aqui. Ah, eu quero sair com quero sair aqui, ó, pegou minha ordem aqui, eu quero sair com um ponto dessa operação. Vou ter aqui um ponto dessa operação. Agora eu preciso que venha o quê? Os vendedores agredir para poder, ó, o que está acontecendo aqui? Olha aqui, os compradores estão agredindo. O que o preço fez? Se deslocou. Estou conseguindo entender? A dinâmica é mais ou menos essa, tá? A dinâmica é mais ou menos essa. E essa tela aqui, o que é essa tela aqui? Essa tela aqui é onde estão as ordens passivas, é onde as pessoas colocam aqui. Eu coloquei aqui uma ordem de compra, no caso aqui, ó, se eu colocar uma ordem de compra aqui, quero comprar aqui agora no 61,50. Aí ele vai chegar aqui no 61,50 e vai aumentar uma ordem aqui. Então a quantidade de ordens que tem aqui. Quer dizer que ela é válida sempre? Não. Pode acontecer de quando chegar próximo, sair. Isso não deveria acontecer, mas acontece. Então, às vezes chama o preço, tem muita liquidez, quando chega lá na liquidez não tem nada, o preço volta. Então, a gente tem que ter sempre ligado aqui aonde tem maior concentração de ordens. Olha aqui, onde é que fica mais claro, eu vejo maior concentração de ordens. Podem ver que eu uso muito as cores de formas como se fosse um gráfico de calor. Então, quanto mais claro eu tenho, mais menos relevância é. Então, conforme vai escurecendo, mais relevância tem. Entendeu? Então, a gente vai conversar mais sobre isso. Isso aqui é só uma introdução daquilo que a gente vai aprender aqui, tá? Eu quero deixar bem claro como a gente vai observar. Normalmente, a gente não coloca, quando a gente está trabalhando de scalp, a gente não coloca a ordem em fila, a gente agride o mercado, tá? Então, a gente não fica esperando o mercado vir até a gente chega no preço e estopa no preço, ou a gente executa no preço, tá? Isso para trabalhar scalp. Por quê, gente? Porque às vezes o mercado vai lá na região que você acha que deveria e você está na fila. Olha quanta gente tem aqui. Olha quantos contratos tem aqui. 1.500 contratos. Se eu entrei agora na fila, eu vou ser o último da fila. Eu tenho que executar 1.500 contratos para chegar no meu contrato. Então, se eu agrido, eu estou na frente de todo mundo, estou colocando na frente. Então, quem tem urgência, agride o mercado. Tá? Olha aqui, quantas vezes o preço já veio aqui e não executou minha ordem, por exemplo. Olha lá, o preço foi lá de novo, ó, não executou minha ordem. Imagina essa agonia. Ele não executa, ele bateu lá e depois o mercado, bum, subiu. Olha como é que você fica. O scalper, ele, pum, bate, ó, sair. Entendeu? Sair. Aí eu venho aqui, zero, pronto, acabou. É isso, gente. A ideia mais ou menos essa. E aí, vocês entenderam mais ou menos isso aqui. Ó. Eu tenho um ponto de liquidez aqui, um ponto de liquidez, que o mercado pode vir buscar essa liquidez aqui,
e aqui tem players interessados em... Opa! Aqui tem players interessados na sua defesa, porque ele está preso aqui. Isso aqui, na verdade, esse branquinho aqui é diretos, e aqui no 600, ó, olha aqui, ó, no 60,5, passaram 29.950 contratos ali. E aí as pessoas falam que direto não tem relevância. Mas vocês reparam que o preço ele não sai daqui. Ele vem, bate e volta. Ou ele está aqui, faz isso aqui. Ele sempre está nessa região aqui. Então, qual é o ponto interessante a gente observar? Esse ponto aqui de 60,5. Olha aqui, ele já me entregando aqui. Acontece muitas coisas desse tipo durante o dia? Acontece. A gente vai observar aqui, ó, vamos colocar aqui. Isso tudo, ó, 49 mil contratos no 61. Ó, se eu vier aqui no 61, olha aqui a quantidade de brancos que tem aqui. Então, é um ponto interessante aqui, ó, 60, o 61. Olha a região aqui, que bela região de suporte ou resistência. Isso a gente vai enxergando no mercado durante. Olha como é que é interessante a gente ter essa tela aqui para a gente começar a montar o nosso cenário. E olha aí, que legal, eu vou colocar agora um gráfico aqui para vocês poderem observar mais informações. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu tirar aqui. Pá, só um minutinho. Trazer para cá. Deixa eu tirar aqui os estudos. Pronto. Vou tirar isso aqui. Aqui. Eu faço. Vamos lá. Fazer por parte. Fazer por parte. Pronto. Então, vamos lá. Vamos fazer por parte. O que eu tenho aqui? Esquece essa tela aqui por enquanto. Tá? Só olha para o gráfico. Eu tenho aqui um gráfico de pontos. Poderia ser um gráfico de Renko. Eu gosto até mais. Ó, gráfico de Renko. Eu tenho um gráfico de Renko aqui, um gráfico antemporal. Temporal. Gráfico temporal. Que aqui começou o dia e aqui terminou. Isso aqui é a janela do dia de hoje. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Deslocamento do preço. Legal. Observem aqui que eu tenho um momento que o mercado ficou mais lateral aqui, ó. Eu vou marcar até com o próprio Profit aqui, que é até melhor. Ó, vou marcar aqui só para vocês entenderem. Então, aqui foi o momento que o mercado ficou mais lateral. Observem isso aqui. Se eu estou observando por tempo, um minuto. Aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Agora eu não gosto disso aqui. Ó, eu observei ali aquele mercado lateral lá de forma muito simples. E aqui de forma temporal. Olha como é que eu enxerguei lá o mercado numa zona de lateralidade e enxerguei aqui pelo tempo. Então agora vamos por pontos. Depois a gente vai entender sobre gráfico, tá? Só para vocês entenderem a diferença. Tá? A mesma informação, só que de forma diferente. Olha aqui. Meu Deus do céu, cara, o que está acontecendo aqui com o Profit? Tá loucão, mano. Dá um zoom aqui. Gente, tá muito doido isso aqui. Olha lá, eu observei, ele está de forma lateral aqui. Vocês estão vendo? Então, eu peguei pelo Renko, peguei pelo tempo, um minuto, e peguei por pontos. Aonde a gente consegue enxergar esse range aqui? Imagina só, vamos lá, que eu vou botar agora uma ferramenta aqui que é o Profile. Tá? O Profile aqui. Olha que interessante isso aqui. Eu tenho Profile aqui, vou botar minha canetinha aqui. Vocês lembram do volume at price que a gente olhou lá? Eu falei, aqui é uma região
que tem muita liquidez, o mercado tende a bater e voltar. Olha que legal isso aqui. Eu tenho esse range que o mercado criou, então toda vez que o mercado ele chega aqui, ele rejeita aqui, ó, eu não tenho nenhum comércio aqui, nenhuma troca nenhuma. Eu tenho algumas, mas em comparação à liquidez que está aqui embaixo, ó, eu não tenho nada. Então é uma zona o quê? Uma zona de suporte, uma zona de resistência. Então toda vez que o mercado chega aqui, ele encontra uma barreira, ele tende ao quê? Opa, aí ó, é uma venda e aqui é uma compra. Vocês estão entendendo? Olha aqui, mercado lateral. Mas só que isso aqui a gente chama de scalp, tá? A pessoa trabalha, vê lá uma oportunidade e trabalha no range. Só que se eu tenho um contexto, eu estou entendendo que o mercado, pelo o contexto aqui, que no caso aqui são as correlações, por exemplo. Nesse ponto aqui, ó, o mercado, o nosso, nesse ponto aqui, o dólar junto com o DI, cadê? O dólar junto com o DI, tá aqui, ó, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, não dá para ver aqui. O DI, que é o roxinho, eles estão positivos. Então eu tenho nesse momento aqui, que o DI não abriu ainda, o DI ainda não abriu, eu estou somente com o ativo dólar aqui, estou ao mesmo tempo com quem é o amarelinho aqui, o dólar index, que na verdade é o DXY, em alta. Então eu tenho os dois aqui, a taxa externa do dólar, que é o DXY, operando em alta, e tem o nosso dólar também operando em alta. Então eu tenho um contexto aqui, opa, então eu tenho mais possibilidade desse mercado ir trabalhar em regiões mais acima. Quando o DI abre, que é exatamente aqui, quando fura o range, ele abre para cima. Olha como é que ele impulsiona o dólar. E aí vem as agressões aqui, ó, as agressões aqui. Ó, aqui é quando abre o DI, que é o roxinho, e aqui vocês observam que começa a vir a agressão. Ó. A agressão não para. Ó, agressão acumulada. Olha que interessante. Então, a partir da abertura do DI, que foi nada mais, nada menos do que 9h12 da manhã, o mercado impulsionou através do que? Da ajuda do DI, vamos dizer, a correlação com o DI. Então a gente começa a observar o mercado de uma forma diferente. Então, eu tenho um range sendo criado, um acúmulo ali naquele momento, tá? Um acúmulo naquele momento. Deixa eu colocar aqui a coloração de volta. Aqui. Eu tenho um acúmulo aqui acontecendo, e o mercado, quando rompe esse range aqui, ele simplesmente ele caminha. Olha que interessante isso. Vamos lá. Qual é o maior ponto do dia? O maior ponto de liquidez do dia. Só para a gente entender aqui. O maior ponto de liquidez do dia é a linha vermelha aqui do gráfico. Essa linha aqui. Essa linha aqui. Qual é a média do mercado? Qual é a média do mercado? É a VWAP. É isso? A média dos players que eles falam é a VWAP. Então, se eu chegar aqui e colocar uma VWAP diária, quando a gente tem algo chamado diferença, que é aí que faz parte do nosso contexto, quando eu tenho uma diferença entre o maior volume do mercado e a nossa média do mercado, a gente tem algo a entender. Por quê? O mercado ele tende a trazer a média do mercado sempre por maior volume. Tende a acontecer isso. E quando tende a acontecer isso, o que acontece? Os bancos, os players, conseguiram fechar o seu, vamos dizer assim, o seu plano. Ele fechou o plano dele. O que é? É eu deixar o meu médio, que é a média do mercado, no maior ponto de liquidez. Porque ele negociou muito aqui nessa região e ele trouxe o médio dele. Então ele comprou muito aqui, comprou, mas o médio dele está na liquidez.
Ele vendeu aqui, mas o médio dele está na liquidez. Então, quando ele consegue fazer isso, por quê? Por trás dessa liquidez, por trás disso tudo, porque o dólar ele se movimenta, porque ele é um ativo de proteção, ele é um ativo aonde os bancos eles operam todo dia o dólar por simples fato de ter uma taxa de contratos que eles criam, que é a taxa PETAX. Então é muito importante a taxa PETAX e a gente entender que eles precisam estar fechando essa taxa e observando o médio junto com a liquidez. Vamos observar isso em outros dias. Deixa eu tirar isso aqui. Olha como é que a gente vai aprender bastante coisa interessante aqui, tá? Ó, olha aqui, o médio e a... Ó, aqui já não tem, já tem uma certa distância. Isso tende a fazer com que o mercado venha a chegar próximo dessa região aqui para poder fechar aquilo que ele deixou em aberto. Olha o que aconteceu aqui, ó, essa linha aqui. Então, esse contexto de mercado que a gente tem que começar a aprender. Olha como é que é legal. Olha aqui. Mas interessante que isso aqui é a média do mercado em geral, mas a gente tem a média dos players, que são os diretos, a média dos diretos. Olha lá, a média dos diretos. Quando a média dos diretos, que é a média dos players de verdade, olha lá onde é que eles estão negociando de verdade, que eles estão montando direto para cima e para baixo, eles estão negociando grandes volumes, ela está acima da média do mercado, eu tenho uma tendência. Quando eles estão juntos, eu estou lateral. Olha aqui, é fácil observar. Tá? É só vocês entenderem. Quando eles caminham junto, tá tudo bem. Olha lá, ó, tendência, tranquilo. Olha aqui a diferença. Vocês estão entendendo? Ó, aqui não fechou a diferença, mas depois, ó, o que, que o mercado vem fazer? Deixa eu botar aqui a linha aqui. Olha lá, o mercado vem buscar essa diferença depois. Olha aqui, a linha está aqui. Ó. Ele foi lá fazer isso de brincadeira, foi lá, buscou, trabalhou ali naquela região. Olha onde é que estava a média dos players aqui, ó. Vou botar até isso aqui, ó. Olha onde é que estava a média dos players aqui. Olha lá, quando fechou o mercado. Ele foi lá, buscou e voltou. Então, gente, a gente tem muita coisa legal para a gente aprender ali com o texto. Tá? Olha aqui, onde fechou a média do dia e olha onde é que foi o maior volume do dia anterior. Se ele não fechou aqui, ele vai fechar aqui. Se ele não fechou aqui, nesse dia, ele vai fechar no outro dia. Olha lá. Então é interessante a gente observar esse balanço das VWAPs e do volume, maior concentração de volume do dia. Tá? Isso é interessante, a gente sempre observar. É um ponto que dá o contexto para a gente. Claro que tem janelas que a gente vai aprender, que tem janelas, o leilão pré-market. Na verdade, a nossa janela operacional do dia seguinte começa quando é a formação do ajuste do dia anterior. Então, o ajuste do dia anterior é o nosso start para o outro dia. Por quê? Se o preço tende a afastar muito do ajuste diário, eu vou mostrar isso para vocês através de uma ferramenta. Ó, eu vou ligar a ferramenta aqui e vocês vão entender o que eu quero dizer. Essa é uma ferramenta que trabalha com o ajuste. Quer ver? Então, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui é tudo introdutório, gente. Fica tranquilo que vocês vão aprender cada ferramenta dessa que vai fazer. Pode ficar tranquilo, tá?
aqui é o ajuste do dia anterior. Então, o mercado ajustou aqui, ele ajustou muito próximo do grande volume. Isso é interessante também. Então, tende ao quê? Se o mercado se afasta muito disso aqui, muito disso aqui, e ele vem e não consegue romper esse ajuste aqui, a força compradora é maior, tende que o mercado ser de tendência. Isso aqui indica muito para a gente. Então, a nossa janela operacional, ela acontece no início, quando se sai o ajuste do dia anterior. Depois a gente tem o leilão, pré-market, né, e o leilão, que vai dar o contexto do pré-market, se está no momento macro ou se está no momento micro, né, se a gente está olhando para o externo ou se a gente está olhando para o nosso interno, e ali já vai definir, a gente já começa a observar isso, a gente vai aprender isso também, e aí depois a gente começa a observar as variações do preço perante ao ajuste, até que chegue no momento das 10 horas, mais ou menos aqui, abre o mercado à vista, as ações, e a partir dali o mercado ele tende a se movimentar de outra forma, até que ele vai abrir depois o mercado americano e vai ter a taxa Petax, e aí a gente começa a trabalhar aqui, ó, até 10h30 mais ou menos aqui, e aí depois o mercado tende a fazer uma lateralidade, o horário da taxa Petax, e aí até chegar a taxa Petax, a gente tem outra janela, até 1h15 mais ou menos, 1h10, a gente tem outra janela aqui, mais ou menos aqui, tá? Aonde, a partir desse momento, a gente tem a corrida do ajuste. Então, a gente tem a corrida do ajuste. Para ele fechar aqui, ele tem que realizar esse fechamento aqui. Então, ele fechou aqui mais ou menos por volta de 4 horas da tarde, ele fechou os contratos, que ele pode dizer, ele colocou todos eles na maior liquidez do dia, né? E isso é o balanço. E aqui começa já de novo, vamos ver qual foi o ajuste realizado, o ajuste que foi, qual o valor do ajuste. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa informação aqui. Cadê? Vou pegar aqui. Previsão do ajuste. Ele 619166, ali a previsão do ajuste. Então o ajuste foi, cadê a minha tela? Eu já perdi aqui. Então, aqui é o ajuste. A gente vai colocar aqui o ajuste aqui, posição 6191. 6191. O mercado foi ajustado aqui. Então, aqui, desse momento para cá, quando ele fechou aqui, olha que interessante, o contexto que a gente tem que ter, quando ele fechou, o momento que ele fecha, olha que interessante, vou botar aqui, o momento que ele fecha os contratos na liquidez, olha o que acontece, o mercado lateraliza, e aí fecha o ajuste. Olha que legal, isso tudo que a gente aprendeu aqui, hoje nessa aula de contexto e introdução do fluxo, isso é o que vai vir por aí, o que vocês vão aprender. Cada item desse que eu conversei com vocês aqui, vocês vão aprender aqui. A gente pode, vocês gostam de trabalhar com setup. Tá, mas tem que ter um setup aquele que faça sentido. Muitas das pessoas gostam de trabalhar com setup, tal, não quer estudar o macro, enfim. A gente também tem umas ferramentas interessantes que a gente vai aprender também. Que é a dança das VWAPs aqui. Então, olha que interessante. Vamos começar a observar coisas interessantes acontecendo aqui. Deixa eu tirar o negócio aqui.
Só para tirar mais uma linha daqui. Beleza. Então, a gente tem aqui o seguinte cenário. Isso não estão calibradas, tá? Só coloquei aqui. Isso aqui eu vou calibrar e vou mostrar para vocês durante as variações de dólar. Então, eu tenho aqui uma condição interessante, que o mercado chega aqui próximo da minha VWAP, em uma condição, observem a linha que vai aparecer e observe aqui os mercados de aqui, ó, essa linha aqui que é esse indicador aqui que ele mostra pontos possíveis trades, tá? Aí quando ele está trabalhando aqui embaixo ou em cima dessa linha aqui, são pontos que eu posso começar a observar um trade. Só que um sozinho eu não faço nada, então eu tenho que ter contexto. Então quando ele chega aqui muito próximo da VWAP, olha lá, olha aqui, ele está em cima da linha. Olha aqui, o mercado caminha. Quando eu estou muito abaixo aqui, ó, o que acontece aqui, ó, olha aqui, ele pegou aqui em cima. Olha o que aconteceu, estou em cima da linha, ponto de trade. O mercado foi e deu outro trade. Então eu tinha um trade aqui, um outro trade aqui. E esse trade aqui, será que ele pegou? Vamos ver aqui embaixo. Ó, em cima da linha da VWAP, deu aqui um scalperzinho. E aqui, ó, ele chegou lá em cima da linha, deu um scalperzinho aqui, mas é um mercado mais lateral. Vamos pegar outros dias para a gente ver? Não está calibrado legal. Isso aqui dá para melhorar. Isso aqui. Olha essa aqui. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui os pontos. Esse ponto aqui, vou pegar mais para cá, aqui. Ó. Aqui, não, vou pegar aqui, esse ponto aqui. Olha aqui, olha essa linha amarela aqui, ó, a linha amarela, bem aqui, ó. Olha aqui. Olha onde é que eu vou, vai estar aqui o meu, ó, em cima da linha aqui, ó. Olha lá, deu um trade ali, certo? E aqui? Não, tem que casar os dois. E esse aqui? Olha aqui, olha esse aqui, que lindo. Ó, olha lá, olha aqui, bem aqui. Aí mercado em tendência. E esse aqui? Olha lá, olha esse aqui, olha que lindo esse. Então, tem setup? Tem setup, mais ou menos aqui. Ó, aqui, ó, esse cara aqui. Tem setup? Tem, mas tem que entender o contexto. Tá? Se você tem isso aqui, mais o contexto, e você consegue entrar pelo fluxo, olha quanta coisa que você pode realizar de legal aqui, interessante com stop curto, e você poder ter lucratividade. Então, cara, tem muita coisa legal para vocês aprenderem aqui com a gente, tá? Então fiquem aqui, peguem esse vídeo, passe para outras pessoas, vamos mostrar para as pessoas que você pode aprender de forma gratuita, tranquilamente, sem ter que pegar um livro pela metade. Aqui vocês vão aprender tudo de forma gratuita. Então, uma aula de 50 minutos, é como se fosse uma aula de faculdade mesmo. A gente falou sobre muita coisa aqui, que muitos treinamentos não vão te dar de forma gratuita. Até lá, gente. Próxima aula. Tchau, tchau.